Muito bem, olá, sejam muito bem-vindos para a segunda vitamina de pensamento. Nós hoje temos connosco o artista transdisciplinar Thales Freire. Olá, Thales, seja muito bem-vindo e muito Olá, obrigado por esta... Saiola. Obrigado pelo convite, primeiramente. Sabes que eu já há muito tempo que andava com vontade de te entrevistar, porque ando a acompanhar o teu trabalho e acho que o teu trabalho muito interessante e muito forte para desconstruir uma série de ideias que andam por aí, que ainda estão muito presentes. E parece-me que esta performance está precisamente relacionada com isso, ou estou errado? Fala-nos um pouco desta performance. Acho que está completamente correta, né? Justamente no desconstruir, né? Porque ela está relacionada a uma memória que eu acionei durante a pandemia, exatamente. Eu estava numa entrevista com uma curadora do Brasil chamada Poliana Quintela, e ela me fez uma pergunta muito simples, mas que eu acho que eu nunca tinha feito a mim mesmo, tal pergunta. Ela me perguntou exatamente isso. O que me motivou a fazer arte? E eu nunca tinha refletido sobre isso, acho eu. E, de repente, eu me deparei que eu tinha já muitas influências na minha família. Meu avô, eu julgava antes que meu avô tivesse me influenciado muito, porque ele era, enfim, músico, declamava coisas escritas próprias e fazia diversos saraus na minha casa. E eu sempre presenciava isso com muito entusiasmo, admirava muito meu avô. Mas eu acho que eu não tinha assimilado que a principal influência, na verdade, era a minha mãe. E minha mãe tinha uma academia de ginástica feminina. Era um ginásio desportivo específico para mulheres. E nesse ginásio, o tipo de coreografia que era realizada ali em final de ano, por exemplo, quando elas apresentavam, né? Minha mãe apresentava uma série de coreografias para público amplo, assim, sabe? E nisso os corpos eram todos padronizados, eram mulheres brancas, cis, magras, completamente padronizadas. Não que minha mãe tivesse provocando isso, mas era um reflexo do próprio contexto, sabe? Isso estava inserido no contexto. Então, isso acabava sendo projetado para a coreografia. E todos os corpos eram muito padronizados e estavam executando movimentos sincronizados, ensaiados. E acho que esse trabalho atual é justamente o oposto. É o não combinar nada, é simplesmente ter uma peça, que é uma escultura, que pressupõe um certo corpo em movimento, não é um corpo padrão, porque, na verdade, é um molde que eu utilizei de uma perna dita masculina. E adornando, né, com sapato tido por feminino, embora a numeração desse sapato seja 45. E o título que eu dei para essa escultura foi Pé 45 sem par, que é justamente para falar dessa solidão desses corpos não normativos. Então, eu tive o insight de fazer essa destruição ou essa desintegração desse objeto, pensando também na ideia de eternidade, sabe? De desintegrar esse objeto para que ele se recombine com outras matérias do próprio espaço, que já está em ruína.
Então, convidei para fazer comigo, não vi outra pessoa mais apropriada para esse trabalho que não fosse a Hilda de Paulo, com quem eu sou casado. Justamente porque eu assisti durante essa pandemia também uma transição de gênero acontecer. E é uma transição que aconteceu no corpo dela, mas que aconteceu também no contexto, né? A transição ela não está só naquele corpo, ela está no meu, em tudo que está ao redor desse corpo. Então, acho que todas essas reflexões me atravessaram e me conduziram para isso. É um projeto muito novo ainda. Esse vídeo que eu apresentei não está editado como tem que ser. Eu apresentei assim, primeiríssima mão. Você é a primeira pessoa que está vendo. Uma estreia mundial, ok. Estreia mundial feita aqui Okay. nessa conversa. E resolvi apresentar porque eu estou aqui numa residência justamente para elaborar uma outra escultura a partir dessa, para fazer o mesmo procedimento, que é essa destruição. Faço nesse domingo como meu aniversário, que é dia 20 de junho. Então aproveito já para te dar os parabéns. Não posso, não se pode. Depois. Não se pode, só depois, tudo bem. Mas pronto. Mas, pronto, mas de qualquer maneira, este trabalho já faz parte de um contínuo, porque eu tenho andado a acompanhar o teu trabalho. Há uma série de peças que eu acho fascinantes, nomeadamente, por exemplo, uns pés com aqueles saltos que quase que furam, não é? Uma série de pernas que se misturam. Há de facto todo um conjunto de trabalhos que misturam e que desconstroem toda esta ideia que está relacionado com as normatividades e que eu acho fascinante do teu trabalho e foi também por isso foi precisamente por isso que eu quis falar contigo, porque parece-me absolutamente fundamental hoje em dia termos vitaminas também nessa área e vacinas contra toda esta heteronormatividade, contra o cisgênero, contra uma série de coisas que nos como é que eu estava a faltar o termo, de normas, pronto, passa a redundância, que nos estão a constranger e que nos estão a apertar e que nos estão a impedir de sermos quem realmente somos. Queres falar um pouco mais? Portanto, eu sei que tu tens uma formação ligada às artes plásticas, fizeste inclusive um mestrado na Faculdade de Belas Artes, se não estou em erro, não é? E portanto, a tua ligação é toda pelas artes plásticas ou foste buscar outras... Claro, já percebi, agora foste buscar também a dança, não é? Foste buscar essa tua influência maternal, mas foste buscar as outras áreas. Conta-nos um pouco o teu percurso. Olha, é muito híbrido, na verdade, o meu trabalho é muito híbrido mesmo, porque meu primeiro contato com arte foi através do teatro. Embora eu já desenhasse, eu desde criança desenho, mas eu não assumia meus desenhos, porque eu acho que o teor deles eram muito insolentes, me revelavam muito. E então, pela questão da minha sexualidade mesmo, eu passei anos negando a apresentação desses desenhos. Então, no teatro, eu acho que eu me sentia mais protegido, porque ali eu podia ser personagem. Então, eu tinhas realmente... tinhas uma máscara, não é? Para revelar, ok. Tinha intermédio. Pois, vou perceber. Então, eu fui buscar o teatro logo cedo, assim. Eu entrei no teatro com 11 anos de idade. E teatro amador, inicialmente, claro, eu tinha, né, apenas 11 anos. Isso no interior de São Paulo, que é uma cidade do noroeste paulista. E é uma cidade de 120 mil habitantes hoje, ou seja, pequena e muito provinciana, assim. Então, era bem complicado viver nesse contexto. Então, meus refúgios sempre foram esses, assim, foram buscar expressões artísticas com as quais eu me identificasse, sabe? Então, o teatro foi um refúgio inicial. Eu achava, particularmente, que eu quisesse ser ator. Então, eu passei até meus 18 anos achando isso. Até que, em 18 anos, ou 17, 18 anos mais ou menos, houve uma encomenda de uma série de espetáculos da prefeitura dessa cidade. Eles encomendaram alguns cenários com uma equipe com a qual eu trabalhava. Então, como eu desenhava, e para essas pessoas eu apresentava meus desenhos,
elas falaram, o Thales pode, de repente, desenhar o cenário. Então, enfim, eu ataquei de cenógrafo logo com 17, 18 anos, e aí eu adorei. E eu quase fui fazer uma faculdade específica para cenografia no Rio de Janeiro. Aí depois eu comecei a avaliar bem e fiz direção teatral como formação. Então eu busquei a direção teatral inicialmente. Justamente porque na direção eu poderia agregar todas essas áreas de interesse que eu tinha. E aí na direção eu fui gradativamente me apaixonando pela performance. E justamente porque eu me achava um ator canastrão, um diretor, assim, como diretor, eu tinha um processo que era muito libertário até, então eu não gostava do processo autoritário. E com isso eu perdi um pouco o controle. E para ter o objeto, a materialização do modo como eu queria, eu teria que assumir esse lugar muito ditatorial, sabe? Então isso não me agradava. E aí eu acho que a performance foi o ambiente perfeito, porque eu conseguia conciliar todas essas vontades, sabe, na expressão. E aí, quando eu estava executando trabalhos de performance, eu comecei a refletir muito mais sobre documentação. E a perenidade dessa ação, né, depois, porque é uma ação muito efêmera, a performance. Então, como eu poderia fazer com que esse trabalho permanecesse de outros modos? Então, eu comecei a refletir sobre a documentação através da fotografia, do vídeo, e não só. Aí eu acho que eu extravasei mesmo no meu encontro, quando eu fui fazer mestrado, em teoria e crítica, primeiramente, aí na FIBALP, no Porto. E aí foi quando eu realmente me encontrei na linguagem visual. Mas eu não me sinto, assim, eu posso dizer muitas coisas sobre minha prática. Às vezes eu entendo ela como uma arte plástica em movimento, às vezes eu entendo ela como uma arte cênica também, mais focada na coreografia, mas não submissa aos imperativos da cinética, sabe? Eu percebo esse híbrido, realmente é transdisciplinar o meu modo de fazer arte. E também eu acho que assim, o meu encontro atual foi com o indumento, foi com o figurino, assim, atual, digo, de 10 anos para cá, né? Pois aí também também, pronto, ao falar dos transdisciplinar, também estás a desconstruir uma série de fronteiras que existem entre as várias disciplinas, de alguma maneira, Sim, sim. que também encaixa precisamente com a forma, com o conteúdo, digamos assim. Acho que estava, se calhar, na altura de vermos uma segunda proposta. Eu sei que tu tens mais, te preparaste mais do que uma performance, mais do que um vídeo para nos apresentar. Queres trazer a segunda proposta? Eu quero. Então, vou apresentar um vídeo curtinho de uma ação que foi justamente o aniversário que eu fiz no ano passado. Só para contextualizar, desde 2013 eu tenho realizado meus aniversários como eventos de performance, todo ano. Então, enfim, assumi esse compromisso para mim mesmo. Não sei até quando eu consigo cumprir isso, mas eu tenho me dedicado. Então, esse ano, dia 20, inclusive, o aniversário é aquele trabalho que eu mostrei inicialmente, apresentado de outro modo. Ok.
Estava a pensar, por que o compasso? Onde é que... Eu tenho usado esses elementos, tanto da dança, assim, minha mãe usava muito isso. Minha mãe, acho que porque tocava música clássica, tocava piano, e meu avô também. Então, era elemento que ela usava nessa academia de ginástica, era uma academia chamada Corpus. Okay. Então, era um elemento muito presente ali. E eu pensei também o ritmo que eu imponho, não só para os corpos que executam a ação, mas também para os que experienciam a ação. E dá um efeito de hipnose, sabe? A gente impõe um ritmo. Não só, é um ritmo que é imposto também para o observador ou a observadora. Eu acho que isso tudo faz com que haja uma comunhão maior, sabe? E não me agrada a ideia de colocar música também, sabe? É engraçado, porque realmente eu concordo contigo que dá esse ar hipnótico, é interessante, porque dá essa cadência. E ao mesmo tempo também notei que, mais uma vez, usaste as pernas. As pernas são, de facto, uma referência muito importante no teu trabalho. Que é fascinante e muito erótico, aviso já. Senti muito erotismo nesta performance. Achei-a, em termos estéticos, muito impactante. E estou a pensar noutros trabalhos que também tens feito. Pernas, de facto, é algo que te fascina. Uhum. É uma coisa que acompanha muito os teus trabalhos, não é? Tenho notado isso. Diz-me uma coisa, Talos, tinha posto aqui esta pergunta e já agora também gostava de saber um pouco mais sobre influências de autores, coisas que tu leste, artistas, que também que foram importantes para o trabalho, para a forma como tu hoje pensas e para a forma como tu trabalhas. Queres falar? No fundo é um pouco mais uma vez a ideia, quais foram as tuas vacinas do pensamento, Sim, né? No sentido de proteger contra qualquer coisa. Força. claro. Sabe que, assim, eu tenho... isso na faculdade de direção teatral, eu conheci mais profundamente o trabalho, por exemplo, da Lígia Clark e do Eloy Sica, que são referências, Sim, né, óbvias do Brasil, assim, Lígia claro, claro. Pape, enfim. Na altura, eu simplesmente ficava fascinado com os trabalhos, gostava da ideia da audiência poder fazer parte da obra, se integrar na obra e, com isso, criar uma, uma performatividade mesmo através da criação de objetos interativos. E o meu trabalho foi gradativamente conduzido para pensar em indumentos ou objetos que colocam corpos em convívio e colocam corpos para ativarem situações. Então, na verdade, eu não estou propondo exatamente a escultura, mas há uma ideia de escultura presente nesse trabalho. E não estou também fazendo coreografia de dança de um modo convencional, mas eu acabo acionando a dança também. De autores, acho que assim, de artistas visuais, também tem o Erwin Wurm, que me fascina bastante o trabalho dele, principalmente uma série que ele faz com indumentos corriqueiros, para que as pessoas vistam esses indumentos e se tornem esculturas efêmeras de 20 segundos e depois troquem as poses por mais 20 segundos. Isso me fascinava bastante, acho que me influenciou muito também no meu trabalho. E é o que se vê e é o que se vê nesta performance também, não é? Sim, tá evidente, tá flagrante. E aí foi uma leitura de 2018 que eu fiz do Bernard Stiegler, Da Miséria Simbólica, o livro. Sim. E foi incrível. Quando eu li uma coisa que ele falava sobre uma ideia de conjunto sensível, eu fiquei refletindo muito sobre um convívio saudável entre singularidades distintas. Isso pode parecer utópico, né? Mas essa harmonização pautada assim, no respeito entre as diferenças é algo fundamental para que uma sociedade viva de um modo saudável. Então, como eu poderia criar exercícios estéticos para refletir essa ideia?
Isso vem a partir de 2018 com muito mais clareza. Eu já executava isso. Eu tinha um par de sapatos, por exemplo, que eu utilizava com a Hilda, antes da transição. Eu criei um par de sapatos masculinos, é um único par que com entrada para 4 pés. Então, nós convivíamos por 2 horas inicialmente, depois por 4 horas, enfim, e com isso a gente criava uma analogia, não só de uma relação homoafetiva ou de uma relação qualquer, né, conjugal, mas também o convívio com a diferença. E isso, de certo modo, me fez pensar nessa ideia de conjunto sensível também, né? Quando eu li o Bernard Stiegler, eu acho que foi um grande encontro, quando eu vi essa expressão dele. E a partir disso, a partir de 2018, dessa leitura, eu criei uma série imensa. Eu nem coloquei aqui à disposição, mas posso, se quiser, posso abrir aqui algumas imagens e mostrar. Força, estás à vontade. Inclusive, criei um É trabalho do artista. chamado... Como dizia, eu entrevistei a Ruth Schindler e gostei muito do título do livro dela. O espaço é do artista, portanto, o espaço é... Obrigado por proporcionar isso. Eu vou procurar aqui, então, seu encontro conjunto sensível, e aí eu mostro. Mas a ideia do conjunto sensível era muito simples, e eu retomo essas referências que eu falei, da Lygia Clark, Lygia Pape, e também o Bernard Stiegler na leitura, porque o que eu fiz foi, basicamente, criar um saco de tecido elástico para que várias pessoas possam experienciar um convívio. É esse trabalho aqui, ó. Joguei no Google, porque eu não estava conseguindo chegar no site. E é esse trabalho. Ele é um saco de tecido elástico com zíper, bem simples. Eu fiz inicialmente aqui, nesse espaço de residência que eu estou hoje. Foi em 2018. Isso foi um pouco antes das eleições presidenciais no Brasil. Então, na época, eu estava até romantizando um pouco a ideia, tentando alertar pessoas, dialogar com as minhas diferenças. E eu pensei, como tá nesse ambiente em harmonia, com essa diferença que eu não quero viver unicamente uma situação conflituosa. Eu queria propor soluções mais utópicas. Então, essa é uma solução assim, muito clara, que é essa ideia de conjunto sensível. E depois disso, eu criei uma série de outros trabalhos também. Por exemplo, tem o tapete vermelho. O tapete vermelho veio no ano seguinte e também tem essa ideia da conexão. São 2 corpos, 2 singularidades distintas convivendo num mesmo ambiente, né, numa situação de prisão, ou seja, os 2 corpos vão ter que se harmonizar para que seja uma vivência mais prazerosa. Então, há que ceder e também tem que ter um respeito mútuo. E acho que essa é a ideia que eu quis trazer com essa série de trabalhos. Eu mencionei o Estar a Par, eu posso até mostrar ele aqui, ó. É esse trabalho que eu fazia com a Hilda. Eu criei esse objeto em 2017, mas aqui ainda foi antes da leitura do Bernard Stiegler, então antes de eu ter essa consciência sobre esse convívio com o outro. Aqui, a princípio, era simplesmente uma analogia da minha própria relação, projetada para outras, claro, mas era a partir da minha experiência. O que se nota também é que há sempre esta ligação, há uma lado muito fusional, não é? Muitos dos teus trabalhos têm esta ligação, nos vários que tens mostrado, há sempre esta ligação, uma espécie de cordão umbilical, não é? Tanto agora nos sapatos, como depois naquela performance que fizeste, como esta que acabaste de mostrar, há aqui um lado muito fusional, de muita ligação, e ao mesmo tempo de uma necessidade de estarem lá está, de respeito e de estarem sincronizados e de o ir atrás do outro, quer dizer, implica precisamente uma aceitação e uma necessidade de estar
sincronizado. Isto é outro trabalho que eu acho este trabalho maravilhoso. Achei este trabalho, em termos estéticos, absolutamente, mais uma vez as pernas. Sim, a opção por elas. É. Mas Ah, eu acho este trabalho fabuloso, fabuloso. obrigado. Achei lindíssimo. Isso que você falou do cordão umbilical, por isso que eu acabei acionando esse trabalho aqui, porque tem tudo a ver, eu acho que, olha, tem um dado que é muito importante, que também refleti depois, são estímulos que a gente tem ao longo da vida, claro. Eu nasci no dia do aniversário de 1 ano da minha irmã, da minha irmã do meio, então nós brincávamos desde cedo que nós éramos gêmeos. Então, essa ideia de ter uma colagem de rituais no mesmo dia, em que eu comemoro 1 ano a mais de vida e ela também, essa colagem de rituais, né, dos dois, né, rituais ao mesmo tempo, sempre me fascinou. E nós, enfim, com essa brincadeira assim de irmãos gêmeos, eu acho que isso foi me motivando a pensar esses corpos que estão em fusão ou em cisparidade, né? Tanto uma coisa como outra. E porque está no entre. Quando a gente olha a imagem, ela é o entre. Não dá para saber se aquilo é a fusão ou é o contrário, é a separação que virá. E o que eu acho também interessante é que faz lembrar lábios. Aquela parte de junção Isso, é faz, verdade. fazem lembrar lábios. E tendo eu uma pessoa muito oral, fiquei logo fascinado. O próprio vermelho, não é? Quando eu criei esse trabalho, eu estava pensando nisso, assim, era quase uma vagina, sabe? A hora que eu vi o desenho, ele estava em outra posição Pois. e eu achei que parecia muito. E a ideia era justamente criar essa proliferação de corpos não normativos, desse corpo cis, ou seja, excessivamente gay, né? Eu me apropriei de um termo do inglês que é usado de um modo pejorativo para se referir a um corpo excessivamente gay, né, Sim, 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 sim. afeminado. Então, criei Surpreendeste. esse trocadilho com a cisparidade, a cisparity. No final das contas, é esse Pois. o título dado. E esse jogo, inicialmente, ele veio como vídeo, era mais simples, o trabalho era vídeo, e depois eu transformei o trabalho também em políptico fotográfico, porque aí também há uma composição lúdica. Para quem tem esse trabalho, pode colocar na parede como quiser, sabe? Estabelecer o jogo que quiser aqui. O que eu acho que eu acho fascinante no teu trabalho é que tem esse lado político, tem esse lado interventivo, mas depois também tem o lado estético. Tu consegues combinar muito bem uma coisa com a outra. E por isso é que os teus trabalhos depois têm um grande impacto, porque visualmente são muito apelativos e ao mesmo tempo são muito profundos em termos de ideias. Está na altura de se calhar falarmos da terceira, a conversa está a ficar longa, apresentarmos se calhar a terceira, porque isto ficámos aqui o resto da tarde, não é? Claro. A terceira proposta que tu nos trazes, queres mostrar a terceira? Vou mostrar então, rapidinho, vou interromper aqui, abrir meu vídeo. Esse trabalho, eu acho que aqui eu consigo sintetizar uma ideia que também, assim, tenho refletido bastante, que é a seguinte: eu percebi que, assim, gradativamente eu fui pensando os corpos como, de um modo, fui tornando esses corpos muito gráficos no espaço, através do contraste utilizado, né, das cores. E, de repente, isso foi virando uma espécie de ideograma quase, sabe? O corpo ele passou a virar ideograma. E, enfim, e aí é claro que me fez pensar a ideia também de falo-logocentrismo, sabe? Presente no trabalho. Eu estava a pensar precisamente nos teus ideogramas, ok, acho que já sei o que é que vais falar. Ok, força, mas continua. Porque eu agora estava-me a Olha, lembrar também disso e, aliás, ia trazer isso à colação, mas vamos primeiro ver a tua proposta e depois falaremos. tá bem. Esse trabalho é muito curto, é um stop motion que eu fiz, que era um recurso que eu utilizava, inclusive, na minha infância também, muito. Mas, claro, de um modo unicamente lúdico.
Muito bom. Não conhecia este trabalho, muito bom. Isso é bem recente. É bem interessante esta tua ligação, porque traz a infância precisamente destes desenhos todos, que é o que nós fazíamos quando éramos crianças, para criar animação, não é? O princípio do cinema, e ao mesmo tempo, mais uma vez, esteticamente muito bonito, muito apelativo. Mas eu estava-me a lembrar, tu tens uma série de ideogramas mesmo, não é? Pronto. Tenho. Posso compartilhar aqui? Força. Então, Esse... acho isso muito interessante, e mais uma vez desconstruir, mais uma vez lutar contra a normatividade, que é um pano de fundo, que é um denominador comum de todo o teu trabalho, não é? Esse trabalho aqui, né? Sim. Agora, depois, até de repente parece assim um bocado, parecia aquelas coisas que a gente quando vai ao oculista, não é? Para ver. Verdade. De repente... A sequência de letras, né? É. E a ideia que eu tive aqui foi justamente pensar como que a propaganda influencia corpos e também a alfabetização influencia. Então, a ideia era apresentar imagens que a gente tenta supor que tem algo escrito, mas na verdade não tem nada escrito. São simplesmente pênis postos de modo que eles sejam siameses, que eles sejam conectados. Mais uma vez tem a ideia de conexão, mas aqui também é uma junção de pênis, né? Não tem pênis e vagina no encaixe aqui, são 2 pênis. E em cada letra ou cada ideograma apresentado. Então, e esse tipo de desenho ele veio também no processo da pandemia. E aqui foi justamente o caminho do raciocínio aqui quando eu estava abstraindo os corpos e tornando esses corpos ideogramas. E aí, olha, eu até tenho aqui uns papéis que eu separei para te mostrar. Força. Esses são tá vendo, olha, os ideogramas impressos. Ok. Mas se calhar é melhor mostrar isso na tela grande. Tá bem, eu vou interromper aqui, ó. Força. Pronto. Aqui, na verdade, são os frames daquele vídeo anterior. Certo. Só que eu imprimi um bolo enorme assim de folhas, são 588 folhas, e o som que eu utilizei é da própria impressão. Eu fiz isso na Norcópia, inclusive do ladinho aí da Fibalp, e depois eu me senti muito culpado, sabe? Porque eu quero cada vez mais me preocupar eticamente, sabe? Com assim, ter uma consciência social e ecológica, sempre ética. Então eu tinha 588 folhas impressas, eu estava assim desesperada. Então o que eu fiz? Tornei essas folhas justamente papel machê. Aquela escultura do início, as 2 esculturas, tem essas folhas. Isso é o que me sobrou das 588 e que agora, olha, Aproveitaste, atrás, estou na produção ali, ó, vou tirar minha cadeira. Estou vendo. Ok. E uma próxima, que é em papel machê também. Então, estou reutilizando sempre, evitando lixo. Muito bem. E pronto, falaste do Stigler porque eu sei que tu tens uma consciência política e uma consciência interventiva muito forte. Se calhar também houve autores que te marcaram nesse campo, que te ajudaram a defender as tuas... a alicerçar melhor as ideias que tu defendes. Queres falar também um pouco sobre isso? Alguns autores das imagens? Creio que, olha, a Butler foi uma autora assim que me transformou bastante, mas isso já faz algum tempo, então foi, sei lá, 2013, 14 mais ou menos. E um autor que também eu assim hoje utilizo bastante é o Paul Preciado. Desde que eu li o Manifesto Contrasexual, acho que eu fiquei bem mexido e tenho gostado muito assim das ideias que foram apresentadas ali naquele texto. E o que me motiva bastante assim a pensar também
na pluralidade mesmo que pode existir para além do modo binário, como a gente aprende, né, que uma sociedade deve ser, né? Claro. E então meu trabalho, claro, que ele acaba trazendo essas questões todas, e como eu te disse, eu busquei esses referenciais da minha infância, que é justamente a minha fase de formação, que é quando eu achava que a minha existência não poderia se encaixar na sociedade. E quando eu via isso, por exemplo, a academia de dança da minha mãe, que era unicamente voltada para corpos femininos, cis, eu tinha vontade imensa de estar naquele palco também e dançar com aquelas pessoas. Eu Uhum. não pensava nessa questão de gênero, eu Claro. simplesmente queria também fazer parte daquilo. E não podia por essa razão. Pois. Então, acho que essas coisas todas estão presentes no meu trabalho hoje. E minha mãe também é desconstruída junto comigo, o que é maravilhoso. Então, eu falo disso tranquilamente, porque minha mãe já é outra pessoa também. E é maravilhoso como que minha família acho que acompanhou todo esse movimento, inclusive porque eu insiro muito minha família nos meus projetos artísticos. Muito bem. Então acho que tem esse efeito, sabe, de transformação, e isso é muito importante para mim. O fazer a arte para mim tem que afetar o outro, senão não faz sentido. Certo. Não, eu estava é engraçado porque houve um aspecto que foi aparecendo nestas conversas, como sabes, já fiz várias conversas, até mais ligadas às vacinas, agora é que já estamos um bocado cheios das vacinas e que precisamos de mais de vitaminas, Uhum. mas um aspecto que eu notei e que aconteceu, por exemplo, com o Miguel Valde Almeida, aconteceu com a Gabriela Moita, aconteceu com algumas pessoas que eu entrevistei e que tu também, no fundo, também falaste sobre isso, que foi, por exemplo, há bocado quando falaste do Stigler, e eventualmente Preciado e também da Butler, tu no fundo já sentias aquilo, já não faltava até era um pouco essa tomada de consciência que o outro te permitiu. É um pouco isso, a vacina é um pouco isso, não é? Tu já sentias Totalmente. aquilo, tu já tinhas chegado lá, não é? Mas Sim. aquilo de repente deu-te uma outra maneira de ver a coisa que tu ainda não tinhas percebido, mas que encaixava lindamente na maneira como tu pensavas. É um pouco isso, não é? Totalmente. Me acontece muito isso. Às vezes eu estou refletindo alguma coisa e eu pego um livro assim para ler porque eu preciso buscar uma confirmação, sabe? Mas, Parece que é isso. E um modo diferenciado de dizer aquilo que eu quero dizer e não consigo. certo. E eu acho que esses encontros que eu citei são exemplos disso. Mas depois tu dizes através da tua maneira de exprimir. Exatamente. Pois, isso é que é muito interessante, é porque tu usas a arte precisamente para conseguires exprimir isso que muitas vezes não sai de outra maneira, não é? É. Muito bem, Talos, vamos à última proposta. Eu sei que tinhas-me falado em 4 propostas. Ok, vou apresentar então essa última. Olha, esse trabalho, assim como o do stop motion, para contextualizar também, é um trabalho que eu fiz unicamente através da plataforma Zoom. Então, eu orientei pessoas que estavam em confinamento e elas, a partir de suas casas, fizeram o que foi proposto, né? Cumpriram essa proposição. Uhum. Então, vamos lá, já falo sobre ele. Ok.
Isto é a verdadeira obra multimédia. Eu estava aqui, Total. aqui uma série de técnicas, não é? Fala-nos um pouco sobre isto. É fascinante, porque eu encontrei aqui uma série de técnicas, mas força, força. Fala. Não, eu realmente acho que nesse trabalho eu comecei a perceber meu interesse também pela pintura, né? A pintura aparece no trabalho. Certo. Mas não só. A minha ideia inicial era aquela proposição de, através do movimento corporal, da ocultação do corpo, revelar esse corpo dançante e escultórico. Mas quando eu fiz os experimentos, eu queria que esses corpos fossem fixados, de certo modo, no plano da tela. Mas não Então se eu pensei em utilizar o recurso da pintura. Mas, Foi assim, foi muito intuitivo mesmo. mas é engraçado que eu pus aqui, são corpos que não se deixam, que não se deixam fixar. Exato. Parece que os queres fixar, mas eles não se deixam. Não. Isso é muito interessante, porque mais uma vez encaixa, vai ao encontro de tudo que tens feito até agora, que é precisamente tu não deixas que as coisas se fixem em binarismos, em formas, em quer que seja, não é? E eu senti muito isso neste trabalho, senti muito, há ali uma tentativa de apanhar o corpo e o corpo está permanentemente a mexer-se. Mas depois, e depois também fez lembrar um bocado das sombras chinesas, não é? Ah, sim, claro, é verdade. Está aí também. E depois, pronto, toda uma série de artistas mais ligados ao expressionismo, de facto, e a junção
da parte da pintura com a fotografia, com a dança, é absolutamente fascinante também como é que tu consegues condensar tudo isto neste trabalho. Isto é muito recente, dizias tu. Esse eu fiz em 2020, já na fase da pandemia, assim, que já tinha ultrapassado a fase romântica da pandemia. Então, já estava pessimista, estava ministrando um workshop em São Paulo. Estavas em São Paulo nessa altura? Mas eu estava no Porto, Estavas no Porto. ministrava o workshop online, Okay. que era, assim, a partir de um espaço de São Paulo chamado Breu. E a proposição foi dada a pessoas que fizessem dentro das suas casas, então, mas eu queria que fosse assim um trabalho esteticamente arrojado. E teve uma frase que mexeu muito comigo na época, e eu não me recordo onde li agora, mas era a seguinte, era uma coisa assim, que a partir do momento em que a gente percebe que um corpo foi modificado, quer dizer que tudo ao redor já foi transformado. E a partir dessa frase, a gente foi pensando esse vídeo. E esse vídeo foi uma proposição que eu fiz, como quem tivesse inscrito no workshop, na verdade, estava adquirindo uma edição do vídeo, então estava comprando uma edição do vídeo minha, mas a pessoa poderia fazer parte integrante do processo de criação. Então, ela conhece totalmente a obra que ela está comprando. Uhum. Essa foi a ideia do workshop. E funciona super bem. Depois disso, eu peguei gosto, sabe? Foi a partir daí que eu peguei gosto pelo ensino online também. Vi que era possível. Inclusive, relações afetivas online, ela é possível também. As relações são possíveis. Muito bem. Tales, foi um prazer enorme poder conversar contigo, conhecer um pouco melhor esse artista multifacetado que está atrás dessa barba, que é fascinante. Eu já acompanhava o teu trabalho e à distância, naturalmente, e apreciando, e não tinha esta noção que agora tenho mais aprofundada. Claro que foi sempre, é mais um bocadinho que a gente vai escavando, não é? Claro. Espero, francamente, que surjam mais oportunidades para podermos conversar sobre o teu trabalho. Gostei mesmo muito, muito obrigado por essa partilha, ainda por cima tu estás aqui a estrear uma parte, mas provavelmente não irá para o ar antes da estreia oficial, pronto. Hoje que dia é? Hoje, não, é 20 de junho, não, de julho, disseste tu. De junho é meu aniversário. 20 de junho, hoje que dia é? Não, pois pronto, esta conversa vai para o ar depois, pronto. Portanto, não há esse problema de pronto, vai ser o teu aniversário vai ser mesmo a estreia, pronto. De qualquer maneira, muito obrigado por esta partida, foi excelente, foi uma excelente vitamina, e até breve e até sempre. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, até mais.